E agora o nosso momento nerd, que é a aula de aprofundamento. E aqui a gente vai falar um pouco, galera, sobre algumas propriedades dos vetores que são interessantes. Eu quero dividir essa aula aqui em 3 partes. A primeira parte eu vou falar o que acontece com produto de um vetor e um número. Para a galera aí que é de engenharia, para a galera que é de exatas, que manja, não, eu não estou falando do produto escalar. Esse assunto é lá em geometria analítica, ele é lá em cálculo, aqui não, tudo bem? Aqui vai ser para vestibular, então nada de produto escalar aqui, que o buraco é bem mais embaixo. Deixa para quando você passar no vestibular para engenharia, se for teu caso. Então eu quero falar do que é um produto de um número por um vetor, o que é um vetor inverso, um vetor oposto, melhor dizendo, tira o inverso. A expressão correta é vetor oposto. E depois eu quero fazer para os curiosos aquela lei dos cossenos. Eu quero te mostrar por que a gente faz uma versão dela adaptada. Então assim, se você não é curioso, a última parte você deixa para lá. Mas também não custa nada, porque é uma coisa legal de geometria. Perder você não vai, concorda comigo? Então tá bom. Pessoal, primeira coisa, vetor é número? Não, eu já disse a você que não. Mas eu posso fazer uma conta de vezes entre um vetor e um número? Eu posso. Sabe por que eu posso? Porque o que é uma conta de multiplicação? Por exemplo, 2 vezes 5. 2 vezes 5, professor, é você pegar o 5 e somar ele 2 vezes. 5 mais 5, 10. Pronto. Se eu ficar 3 vezes 5, então eu pego o número 5 e somo eles 1, 2, 3 vezes, 15. Pois é, eu tenho um vetor A. O vetor A ele tem uma direção, ele tem um sentido e ele tem uma intensidade. A intensidade dele a gente já sabe que é isso aqui, ó, é esse tamanho aqui. Isso aqui é a tal da intensidade do A, que inclusive eu posso escrever assim, sem a flechinha em cima. Tudo bem? Isso aqui representa só o tamanho do A. Bom, já que eu falei no número 3, e se eu pegasse esse cara e somasse ele 3 vezes com ele mesmo? Ou seja, eu fizesse ele, mais ele, mais ele. Olha só, o A e o A. Isso aqui, galera, somar ele com ele, estou usando aquela regra do paralelogramo, né, da poligonal, isso aqui vai resultar num único vetor desse tamanho aqui, ó. Eu posso dizer que esse vetor aqui, professor, então ele é 3 vezes o vetor A? Claro que pode. É isso que é multiplicar um número por um vetor. É pegar o tamanho dele e multiplicar por 2, por 3, por 4, por meio. Eu poderia multiplicar por meio, claro, e ele ficaria pela metade do tamanho. Então eu posso fazer isso. Eu posso pegar o vetor A, por exemplo, aqui, ó. Tá aqui o vetor A. E eu multiplicar ele pelo número meio. Como é que ficaria então? Um vetorzinho com metade do tamanho de A. Então esse cara aqui seria o vetor A vezes 0,5. Pode ser? Pode. Eu estou multiplicando um vetor por um número sem nenhum problema. Agora, se eu posso multiplicar por um número, e o número pode ser inteiro, pode ser fracionário, pode ser negativo? Pode, o número pode ser negativo. Respira agora que eu vou falar uma coisa para você. Vetor não é número. Portanto, vetor não pode ser negativo. Mas isso não impede que você multiplique o vetor por um número negativo. Tá, mas o que acontece com o negativo? Então, negativo significa oposto. Então, se você multiplica um vetor por um número negativo, o que você vai fazer é, você vai manter a direção, vai modificar o tamanho, se for o caso, mas o sentido vai inverter. Mais fácil mostrar do que falar. Olha para cá.
Digamos que eu tenha de novo aqui, vamos fazer aqui mesmo, de novo o vetor A. E aí eu quero multiplicar esse cara pelo número menos 1. Galera, quando você multiplica alguma coisa por 1, você não está nem aumentando nem diminuindo, certo ou não? Pois é. Então o que vai acontecer? Só por causa do sinal você só vai inverter o sentido do vetor. Esse é o vetor menos A. De novo, esse menos é referente ao menos 1. Não quer dizer que ele é negativo. Não existe vetor negativo porque só quem pode ser negativo é número. E vetor não é número. Ah, mas isso aqui pode. Pode. Esse cara aqui, galera, recebe até um nome especial. Ele é chamado vetor oposto. Então, o vetor oposto é igual ao vetor original, só que com sentido contrário. Percebeu? Professor, eu posso multiplicar por um número negativo diferente de 1? Claro que você pode. Vem aqui. Se eu tenho de novo o nosso vetor A, e agora eu quero multiplicar o A por, digamos, menos 2. Ah, o que eu vou fazer então? Bom, o 2 está dizendo que ele vai dobrar o tamanho desse cara. E o menos? O menos está dizendo que você vai inverter o sentido. Ah, então esse aqui é o vetor menos 2A. Tranquilo? Belezinha? Galera, importante demais isso aqui para o que eu vou te explicar daqui a pouco. Eu te disse, inclusive, no começo da aula, e eu não terminei de falar, que eu vou dividir essa aula em 3 partes. A primeira parte foi essa aqui, o produto de um vetor por um número. A segunda parte vai ser o vetor diferença, um vetor menos o outro. E eu preciso que você entenda bem essa parte do vetor oposto para eu poder te ensinar um truque e te dar menos trabalho na hora da prova. Então não é uma coisa só para nerd, é uma coisa que eu explico na minha aula presencial para os meus alunos, porque ajuda bastante. Mas se você é meu aluno presencial, presta atenção também, porque agora você tem uma chance nova de entender essa matéria com mais propriedade. Tudo bem? Então, galera, eu vou apagar isso aqui e a gente vai entrar no vetor diferença, que você vai ver que se usa bastante na física, mas eu tenho um truque para você. Vamos lá, vou apagar. E aí, pessoal, vamos agora para a segunda parte dessa aula de aprofundamento, onde eu queria discutir com você a questão da diferença entre vetores. Olha só, na física não é raro você fazer isso. Por exemplo, lá na cinemática vetorial, você vai ver o tal do vetor deslocamento. O que é deslocamento? Ah, é ΔS. Tá, mas o que é delta? Final menos inicial. Então isso aqui é muito, muito importante para toda vez que você for fazer a diferença, a variação de um vetor e outro. Então botou lá, variação da quantidade de movimento, variação da força, variação de qualquer coisa, de posição, variação de velocidade, qualquer variação de vetor é um vetor final menos um vetor inicial. Eu quero te explicar como é que você faz isso. Você vai ver que é muito, muito fácil, desde que você saiba somar vetor. Sabe por quê, galera? Eu tenho para mim, lógico, eu não quero dar nenhuma pretensão de matemático, mas que a subtração nada mais é do que uma soma disfarçada. Oi? A subtração nada mais é do que uma soma disfarçada e eu vou te mostrar por quê. Olha aqui o primeiro exemplo que eu te dei. Nada do que a gente já não tenha visto, pessoal. Eu estou colocando aqui um vetor A e um vetor B. Se eu pedir para você fazer a soma do vetor A com o vetor B, o que você teria que fazer? Bom, se eles já estão aqui na posição bundinha com bundinha, você pode simplesmente fazer a regra do paralelogramo. Pegou uma paralela ao B, uma paralela ao A, cruzou aqui, esse é o seu vetor soma. Tudo bem? Tá bom. Mas e se agora, em vez de pedir para você somar o A com B, eu pedi para você fazer o A menos o B? Ah, professor, e aí, o que eu faço? Deixa eu pegar um giz aqui, que eu já vou te mostrar. Pessoal, como eu te disse, eu entendo que toda subtração, na verdade, é uma soma disfarçada, certo ou não? Alguém
poderia me dizer se o que eu vou escrever aqui agora está errado? Ó, eu vou pegar o vetor A e eu vou somar com menos B. Ah, tá, professor, eu entendi. Isso e isso é a mesma coisa? Porque se for, eu quero que você faça desse jeito, para você não ter que decorar uma nova regra. Olha só, eu estou pedindo agora para você pegar o vetor A e somar com o negativo do B. Olha para cá, o A está aqui, ó. O B está aqui. Eu quero que você some o A com o negativo do B. O que é o negativo do B que você acabou de ver comigo? É o B virado ao contrário. Ah, professor, então o A está aqui, ó. O negativo do B é isso aqui, ó. Eu quero que você some esses vetores. Ah, mas como é que eu vou somar? Bom, você já não está com a cabeça de um na bundinha do outro? Então significa que você pode fazer a regra da poligonal. Quem ficou com o bumbum de fora aqui, ó, manda lá, liga o começo até o fim. Olha aqui. Beleza? Esse aqui, velho, é o vetor diferença. Ele é o vetor A menos o vetor B. Ou, se você preferir, é o A somado com o menos B. Eu vou te dar um exemplo agora de como que você usa isso de maneira bem simples dentro da física. Eu vou fazer uma variação de velocidade. Tudo bem? Vou apagar aqui e já vem. Olha bem para esse exemplo. Olha bem para esse exemplo. Isso aqui é poderoso que eu vou te ensinar agora. Queridos, imagina que tem uma partícula, um carro, alguma coisa girando em trajetória circular com o módulo da velocidade constante. Olha só, sei lá, digamos que aqui a velocidade seja 10 metros por segundo, aqui também é 10, aqui também é 10, aqui também é 10. Tudo bem? Aí eu vou te fazer duas perguntas agora e cuidado com o que você vai me responder. Se eu analisar daqui para cá, mudou a velocidade? Sim ou não? Fala. Mudou. Mamãe, claro que mudou. Velocidade é um número só? Ou velocidade é uma grandeza vetorial? Velocidade é uma grandeza vetorial. Meu filho, a única coisa que não mudou daqui para cá foi a intensidade. Mas mudou a direção, mudou o sentido, mudou tudo. Então teve mudança de velocidade? Sim. E aí eu chego para você e eu falo assim, olha, se eu disser para você que isso aqui é uma velocidade inicial e essa aqui seria uma velocidade final, eu quero que você me desenhe o vetor variação de velocidade. Olha só, eu quero que você desenhe o vetor variação de velocidade. Tudo que é variação em física significa final menos inicial. Então, velocidade final, vetor, menos velocidade inicial, vetor. Isso aqui não é número. Então, não é 10 menos 10, pelo amor de Deus. O 10 é uma das três características de um vetor. Aqui eu estou pegando o pacote completo. Direção, sentido e intensidade. Então é uma conta geométrica. Esquece a álgebra quando você estiver falando de vetor. Pessoal, o que eu estou pedindo para você então fazer aqui de outro jeito? Ó como é que eu pedi para você pensar. Toda subtração é uma soma disfarçada. Então você vai pegar o final e vai somar com o negativo do inicial. Ah, professor, o que é o negativo do inicial? Olha para cá, olha meu dedo. Se o inicial está horizontal para a direita, o negativo dele é horizontal para esquerda. Vamos desenhar agora? Eu quero que você some esse vetor velocidade final, tá aqui, ó. Esse é o velocidade final. Eu quero que você some com o negativo desse, ou seja, com ele virado ao contrário. Ele virado ao contrário, é assim. Como é que faz essa soma aqui, professor? Essa soma aqui você pode fazer pela regra do paralelogramo. Ah, então o vetor variação de velocidade, professor, é para cá, né? Esse é o vetor variação de velocidade.
Entendeu que eu estou fazendo uma soma disfarçada? E aí, só para os curiosos, para você saber o poder disso aqui, para você saber o alcance de um negócio desse. Queridos, quando você fala em variação de velocidade, você fala numa grandeza física chamada aceleração. E a aceleração tem a mesma direção e sentido da variação de velocidade. Oi? Se a variação de velocidade aponta na diagonal assim, ó, é porque essa aceleração que vai entrar aqui também vai ser assim. Mas cadê ela? Tá aqui, ó. Quando eu analisei daqui para cá, eu analisei uma média. Média, eu vou pegar o ponto médio aqui. Isso quer dizer que a variação de velocidade deles dois aponta para cá, ó. Aponta para o centro. E se a variação de velocidade aponta para o centro, quando eu divido isso aqui por tempo, eu tenho o que a gente chama de aceleração. Então o vetor aceleração aponta para cá. E essa aceleração que aponta para o centro, aponta em grego é peta, para o centro, centri, centrípeta. Ah, essa é a famosa aceleração centrípeta. Professor, não tem nada a ver, a gente está numa aula de vetores. Eu sei, ô criatura. O que eu estou tentando te mostrar é para que serve isso aqui dentro de um universo enorme que é a física. Eu estou te mostrando que quando você vai fazer a variação de um vetor, você vai fazer uma subtração. Mas você não sabe fazer subtração, então o que você faz? Você faz uma soma disfarçada. E o que você precisa saber? Que o negativo de um vetor é ele virado ao contrário. Agora ficou tudo como sempre foi. Pega dois vetores e soma. Pronto. Pode usar a regra do paralelogramo, a regra da poligonal, o que você quiser. O que você achar mais conveniente. Ah, Guedes, mas você aqui usou paralelogramo. E se eu usasse a regra da poligonal, podia? Olha para cá. Tá vendo isso aqui? Eu vou somar de novo. O final com o negativo do inicial. Olha para cá agora. Eu vou pegar o vetor final. Tá aqui. Eu vou somar com o negativo desse. Só que agora eu vou fazer assim, ó. Só que se eu botei a cabeça de um na bundinha do outro, o que eu vou fazer? É a regra da poligonal. Quem ficou com o bumbum de fora é o começo. Vem para o fim. Pronto. É o vetor variação de velocidade. Olha para esse, olha para esse. 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 São iguais. Então não importa a forma como você vai somar. Tem que dar o mesmo resultado sempre. Tudo bem? Beleza? Galera, acabamos a segunda parte, vamos para a terceira. Se você não tem curiosidade para saber por que a regra da lei dos cossenos ela é modificada ali na hora de fazer a conta na regra do paralelogramo, pula, já dá pausa aí, vai embora, vai para o próximo vídeo. Se não, me acompanha porque é legal saber. Até já! Pessoal, é uma demonstração bem rápida. Eu só quero te mostrar porque tem muito aluno que pergunta para mim assim, professor, por que em tal regra eu uso mais, a outra regra eu uso menos? E o que isso tem a ver com a lei dos cossenos? Enfim, eu quero mostrar para você como é que a gente brinca de fazer uma soma vetorial usando a lei dos cossenos, mas de duas formas diferentes. Vamos organizar? Olha só, vem para cá. Quando eu fizer isso aqui, ó, eu peguei um vetor A e eu quero somar ele com um vetor B. Repara o modo como eu estou somando. Eu estou pegando a cabeça de um na bundinha do outro e o que a gente faz? Vai do começo de um até o fim do outro, certo? Esse é o vetor soma. Professor, o que isso tem a ver com a lei dos cossenos? Gente, a lei dos cossenos é uma lei da trigonometria feita para determinar o terceiro lado de um triângulo baseado no ângulo oposto a ele e aos lados, que você conhece. Aí você chega para mim e faz a lei dos cossenos lindamente aqui, ó. S ao quadrado, quer dizer, não é o vetor S, tá? É o valor dele, é igual ao valor do A ao quadrado, mais o valor do B ao quadrado. E aí, galera, é menos, é a lei dos cossenos original, menos 2 vezes A vezes B cosseno θ. Então aqui ninguém está adaptando nada. Tudo bem? Agora vamos separar aqui
Vamos entender também que aqui eu estou usando, qual é a regra que eu estou usando? Poligonal, né? Fecha um polígono. Agora a gente vai ver ali na regra do paralelogramo. Pessoal, é a mesma soma, é o mesmo vetor A, eu transportei ele para cá, é o mesmo vetor B, eu transportei ele para cá. Lógico, não está exatamente igual porque eu estou fazendo a mão livre. Mas basicamente qual era a regra? Eu, com bundinha, eu ia usar a regra do paralelogramo, eu ia pegar o vetor B, traçar uma paralela ao A, pego o A, traço uma paralela aqui até a cabeça do B, onde cruzou, vem aqui e desenha. Ótimo! Você sabe fazer isso. Agora, por que nesse caso aqui, a gente, na hora de fazer a lei dos cossenos, a gente faz menos, ou melhor, a gente faz mais e não menos? Pessoal, porque olha o seguinte, lembra do B? Ele estava aqui, ó. O ângulo entre o B e o A é θ. Olha aqui. O ângulo entre o B e o A é θ. Entre a direção original do B e do A está aqui, ó, θ. Esse ângulo aqui, ó, tá vendo esse ângulo grandão aqui? Eu vou chamar esse ângulo de ângulo beta. Beta é o suplementar do θ. Ih, falou difícil. Não, vamos lá. Suplementar é o ângulo que falta para você chegar em 180. Tá, e daí? Bom, agora é com a matemática. Quando os ângulos são suplementares, o cosseno de um é igual ao negativo do cosseno do outro. Não entendi, Guedes. Eu estou tentando te dizer, querido, que o cosseno de θ é quase igual ao cosseno de beta, só que com sinal trocado. Ah, tá. Então o cosseno de θ é igual ao cosseno de beta, só que negativo. Isso. Então se eu aplicar isso aqui ali, como é que eu vou fazer, professor? Eu vou considerar qual ângulo? Nessa situação eu considero o ângulo entre os vetores, que é o beta. Ah, professor, mas na hora que eu for fazer o cosseno de beta, eu posso dizer que ele é o negativo do cosseno de θ? Claro que pode. O cosseno desse cara e desse cara tem o mesmo valor, só que com sinais trocados, tudo bem? Então olha só, você concorda comigo que para chegar nesse valor aqui, pessoal, eu preciso chegar nessa expressão aqui? Pois é, mas eu não vou conseguir fazer essa expressão aqui usando θ. Eu quero usar essa expressão usando beta. Então qual é o truque? Eu vou aqui, se eu sei que o cosseno de θ é a mesma coisa que o cosseno de beta, só que com sinal trocado, eu vou lá e escrevo assim, ó. S ao quadrado é igual a quadrado mais b quadrado menos, vamos lá, vamos fazer direitinho, 2 vezes a vezes b. O que é o cosseno de θ? Cosseno de θ é menos cosseno de beta. Então, menos cosseno de beta. Ah, agora sim. Então, S ao quadrado fica a quadrado mais b quadrado, menos com menos, finalmente, mais, olha aqui, mais, destruir a lousa, mais 2ab cosseno de beta. Então, se você vai usar o ângulo assim, ó, na regra do paralelogramo, você vai usar o beta assim, mas você vai fazer com sinal de mais. Se você vai usar a regra normal, que é da poligonal, você vai usar o ângulo de dentro, que é o θ, e aí você vai usar a regra original, menos. Tudo bem? Beleza? Pessoas, eu posso dar uma dica absolutamente inadequada? Você sabe o que é abundar? Abundância. Abundância é quando tem coisa de mais. Olha essa regra. Essa regra aqui é bunda com bunda. Quem bunda com bunda, abunda. Quem abunda, mais. Não é bonito, mas é funcional. Tá na dúvida, tá no desespero, botou bunda com bunda, quem bunda com bunda, abunda.
Quem é a bunda, soma. Beleza? Abundância. Pessoal, desculpa o mau jeito, mas é isso aí. Assim que a vida segue. E vamos que vamos. Vamos lá, força na peruca. Agora você vai pegar os exercícios e como eu te expliquei no começo da aula, galera, eu estou num isolamento aqui, tá? Eu estou em plena quarentena de coronavírus, eu não estou com nenhum sintoma, mas eu estou bem longe da minha casa e eu adaptei o estúdio na casa aqui da minha sogra. A cidade está em toque de recolher, tudo bem? A coisa não está muito bonita, então eu não tenho todos os recursos que eu queria ter aqui, como eu tenho no meu estúdio na capital. Então você vai estudar, aguarde aí o fim da minha quarentena, que eu voltando para o meu estúdio em Cuiabá, eu vou gravar aulas e mais aulas de resolução de exercício. E aí eu vou complementando essas aulas nos módulos corretos. Tudo bem? Galera, bons estudos para você, boa quarentena, tudo de bom, aquele abraço. Tchau, tchau.